E aí, meu irmão? Grande Como Rafa, você boa tá, tarde, meu meu amigo. querido? Tô Ô, bem. meu irmão, que satisfação enorme ter você aqui, meu irmão. Pô, obrigado pelo convite, Puxa Rafa. Muito vida, obrigado. muito prazer mesmo, assim, de ter você no nosso podcast. Pela história que você tem de superação, né? Um cara que nascido, criado na Mangueira, um cara que passou por tantas dificuldades, trabalhando no Carrefour, um cara que lutou como todo ser humano normal, né? Que tem aqueles que não é normal e tem os normais, né? E que venceu os obstáculos, venceu, né? Venceu na vida. Também teve as quedas depois do sucesso, depois da fama, e com o estudo, com a educação financeira, aprimorou os conhecimentos, mais sabedoria que já tinha, diversificou ali as suas rendas e mudou a sua história, tanto mental como saúde. Esse é Fly, é um dos caras mais conhecidos do Brasil e do mundo, conhecido como dançarino da Xuxa, caldeirão do Hulk, e um cara que é super humano, é um cara que vale a pena a gente conversar, conhecer e aprender. Obrigado, meu Eu irmão. que agradeço, Rafa, em primeiro lugar. Você falou uma coisa muito bacana. Essa semana eu assisti o Santon Mello, acho que é ele, é Santon Mello, que é irmão do Danton Mello, É né? isso aí. Danton, né? E ele falou uma coisa muito bacana. Quanto mais dificuldade a gente passa, mais forte a gente fica. E são as dificuldades que fazem a gente crescer, né? E é muito bacana, porque hoje eu aprendo muito com a natureza humana, né? Eu estava vendo as entrevistas que você fez, e uma das coisas que eu percebo é o teu carinho com os teus convidados. Muito obrigado mesmo. E é isso que a gente precisa hoje, trocar experiência. Quando a gente fala essas histórias, não é vitimismo, né? Não é ostentar que o cara sofreu, não. Essa troca de experiência fortalece a gente. Se eu te conto um pouco da minha história e se você me conta um pouco da sua história, de repente as nossas histórias podem ajudar alguém que de repente está desacreditado de algum momento na vida. Que a gente já passou por isso. Então, eu acho que hoje o papo vai ser bem rico e conte comigo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a sua audiência que está aqui, a minha audiência, gratidão. Eu acabei de dar uma aula de educação financeira e estava contando as horas para vir trocar experiência com você aqui no teu podcast. Muito obrigado pelas palavras. E eu acho que a gente tem que ir gente cuidando de gente. Esse é o projeto do podcast Papo Reto. Acho que é uma coisa que Legal. você. Eu tenho 35 anos, então eu sou essa geração que viu tudo acontecer na sua vida. Eu vi todos os programas praticamente. E vi a chegada do Liquidense para dentro do programa da Xuxa. Tinha as Paquitas, os Paquitos. Aí vocês chegam, muda a história da dança, porque não era culturalmente, não era homem, não dançava. Você chega Sim. com passinhos hoje que todo mundo tem orgulho de dançar, mas naquele tempo quebrou barreiras, paradigmas, né? Mas tudo tem um começo, irmão. Quero ir lá naquele começo, Vamos lá. onde eu, todos aqueles meus amigos, pessoas comuns passam. Sair Posso da te fazer uma periferia, pergunta? pode Como é fazer. que tá meu áudio para você? Minha luz tá boa para você aí? Perfeito. Beleza. Então vamos nessa. Eu tô com você, meu amigão. Irmão, vamos lá, da Mangueira. Vamos lá da Vamos lá, Mangueira. onde tudo começou. Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Meus pais foram morar no morro por uma questão mesmo de necessidade, como todo nordestino que vem de Natal, de Sergipe. Minha mãe conheceu meu pai aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe conheceu meu pai em Nilópolis, né? Eu nasci em Nilópolis, a minha família é toda de Nilópolis. Meu irmão hoje mora ali em Mesquita, em Nilópolis. Então, minha vida começou muito cedo em Nilópolis e minha mãe veio morar no morro em troca de moradia, né? Ela fazia faxina num prédio e em troca dessa faxina ela morava sem pagar nada de aluguel, né? Então a gente estava ali naquela luta do dia a dia e eu comecei a trabalhar muito cedo. E pelo fato de morar no morro, pela essa dificuldade, eu amadureci muito cedo, né? Então eu era o único filho e eu via a luta dando na caça minha mãe diariamente. E a gente sempre quer ajudar a nossa mãe. A primeira mulher que a gente quer ajudar na vida é a nossa mãe. Então ali eu dei o primeiro start, porque além do amor que eu tinha pela minha mãe, eu amava soltar pipa. Então, minha mãe não tinha dinheiro para me dar para soltar pipa. Minha mãe falava assim, minha mãe adorava jogar no bicho. Ela falava assim, meu filho, eu sonhei com um gato. Vamos jogar no gato. Se eu ganhar, eu vou te dar um dezão. Aí ela me fazia lá no Pedregulho jogar no gato, jogar no cavalo, jogar na borboleta. E quando ela ganhava, era uma alegria. Mas não dava sempre na sorte. Então, eu comecei a fazer um bico ali no morro, né? Comecei
encerar a casa das meninas, comecei a vender um ferro velho para comprar um ali, uma pipa. Desse dinheiro, 50% dava para minha mãe e 50% ficava para mim. E ali a vida começa, né? Carrega um entulho aqui, vende uma coxinha ali, ajuda a sua mãe aqui. Só que você vai crescendo, né? E você vai descobrindo uma coisa mágica. Quando você começa a ganhar o dinheirinho, quando você começa a vender ali os produtos, uma Hermes para ganhar um dinheiro, você não quer mais usar quichute, que você quer usar o Bamba. Você não quer usar mais a calça tergal, você quer usar a calça jeans. Meu amigo, Rafa, eu tinha uma orelha de abano que vinha até aqui. Eu não sabia se eu ia andar ou voar. E naquela época, o que você queria fazer? Beijar na boca, né, irmão? Mas as meninas não olhavam para mim. Eu nunca fui um cara bonito. E tudo na minha vida foi sobrevivência e necessidade. Se eu queria beijar na boca, eu tinha que arrumar um jeito de chamar a atenção das meninas. E aí eu descubro a dança. Só que eu era muito presepeiro, irmão. Graças a Deus, o Cadu, que na época era o Caolha, me ensinou a dançar. E aí as coisas começam a mudar e o Q-Dance começa a ficar formado. E ali a nossa história. Uma coisa que a gente ia começar a beijar na boca, virou profissão. Só que era muito difícil, né? Como você falou no começo do nosso papo aqui, era muito difícil viver da minha arte. Então eu tive que arrumar meu primeiro emprego. Então, com 13 anos de idade, com 15 carteira assinada, trabalhando, acordando cedo, dançando no Q-Dance e nunca deixando de estudar. Rafa, eu nunca deixei de estudar. E eu estudo até hoje. E aí a história vai rolando, 14 anos, e aí o Morro da Mangueira vai o mundo e além. Eu acho muito bacana que a história é real, né? É real, irmão. Eu Isso é lembro muito até hoje. bacana, porque a gente vê os artistas de hoje chegando no topo e postando avião, postando BMW, postando ostentação para a nova geração. E aí não edifica ninguém, porque não é isso a realidade, nem da televisão, nem da rádio, nem de tudo isso que a gente vê. Então, como a gente está trazendo pessoas que vivem a vida real, os caras chegam aqui e falam, meu, é assim para gravar um CD, é assim para gravar um audiovisual. E aí a realidade ajuda esse jovem que está lá na Mangueira, que está nas favelas, nas comunidades, a realmente ir para o caminho que vai fazer realmente realizar o sonho. Então você está vendo, estudar, primeira coisa que tem que colocar na cabeça. Não tem como chegar no topo sem estudo, sem sabedoria. Isso vai te ajudar muito, né, Flávio? Então, Rafa, você falou uma coisa agora muito maneira e eu vou trazer para mim o que você falou. Eu sou um cara que eu troco muita experiência, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. E eu sou um cara que eu ostento alegria, né? Eu vejo hoje todos esses exemplos que você falou, porque hoje, e isso faz parte da natureza humana. Eu observo, eu não julgo, eu só observo, né? A ostentação, desde que mundo é mundo, ela existe. Desde quando tu era moleque, a gente viu os amigos ostentando ou um tênis, ou uma camisa, ou uma calça, ou um relógio G-Shock, né? Ou um tênis, um Headley, ou um All-Star. A ostentação faz parte da natureza humana. Só que eu sou um cara que eu trabalhei no mundo da ostentação e eu nunca trouxe isso para a minha vida. Mas eu tive meu momento de tirar onda, né? Eu tive meu momento de querer comprar o melhor carro. Eu tive o meu momento de ter o melhor telefone. Eu tive isso porque faz parte da natureza humana. Só que se hoje, vou dar um exemplo, se você pegar 4 caras milionários, por exemplo, falar aqui, Steve Jobs que não está mais vivo, tudo bem, Elon Musk, Bill Gates e o cara que é dono do Facebook. Os caras, quando chegam nos lugares, as pessoas colocam lá mesas e mesas de café da manhã para os caras. Os caras vão lá, pegam uma garrafa de água e nem toca. Por quê? Se tornou uma coisa tão simples para ele que aquilo não mais impressiona. E eu trago isso para a minha vida até hoje. Por exemplo, se eu vou na sua casa e você me oferece um copo de água, quando eu era moleque, eu tinha que olhar para minha mãe primeiro. Eu sempre falo isso, para saber se eu podia pegar aquele copo de água. Só que essa ostentação, para quem não tem essa história que você falou, contamina. É por isso que você vê os golpes, é por isso que você vê as pessoas se dando bem em cima das outras, porque elas mexem com o sonho. Elas mexem lá no ego do cara, né? Tipo, cara, tem um livro de Napoleão Hill que ele ensina isso, que a juventude hoje, ela, em vez de procurar estudar e entender o que o cara conquistou, ele quer ver como é que ele pode tomar aquilo de você. Mas isso é da
natureza humana. E você falando isso é incrível, porque a gente está vendo isso hoje em todos os lugares. E quando eu sento com a minha filha e explico para ela que isso é só ostentação, não a realidade, ela sempre conversa comigo. Eu sei, papai, eu conheço a sua história. Aí, quando sua filha fala que conhece a sua história, pronto. Você falou de Napoleão Hill, eu indico 2 livros dele. O Mais Esperto que o Diabo, porque é pesado, mas é o que a gente está falando, mas vai te explicar isso, porque 97% dos jogadores da NBA, jogadores de futebol, quando termina a carreira, em 5 anos, eles não têm mais nada. Vai ensinar a chegar no topo, mas vai ensinar também você entender o fracasso, porque não temos educação financeira dentro das escolas. Aí vamos chegar onde você chegou, para a galera entender que não é só fazer sucesso e fazer dinheiro. Vai viver momentos, né, Fly? Momentos. Porque se você quiser viver mais, você vai precisar de grana. Então você vai viver só 5 anos, 10 anos? Não. Então quando você chega num padrão financeiro muito grande, você acha que o dinheiro não acaba. Mas você para de jogar futebol, para de cantar, para de exercer aquilo que dava muito dinheiro e você não sabe mais viver uma vida abaixo daquilo que você vivia e acaba você perdendo tudo, né, cara? Isso Vou que a contar uma gente história. pode falar um pouquinho para essas rapaziada que tá no morro, que Claro, sonham em ser artista só por causa do dinheiro. Vamos falar um claro. pouquinho sobre educação financeira também, que é legal, porque não é só dançar, não é só tocar, não é só gravar. Vem o dinheiro, a parte legal, mas tem entender que é importante você ir atrás dos estudos financeiros, contratar alguém para te dar a direção financeira, que é a mais importante. Na verdade, por exemplo, como eu falei para você, eu estava dando aula agora numa escola aqui no Rio de Janeiro, de educação financeira, aqui na Instituto Nossa Senhora da Piedade, o INSP, né? Por incrível que pareça, minha filha estuda nessa escola. E quando a escola me convidou para dar aula, eu não estava querendo entrar dentro da sala de aula porque eu não era pedagogo. Hoje eu já sou. Eu acabei de fazer uma faculdade de pedagogia, então hoje eu posso dar aula em qualquer escola. E quando a escola me convidou para dar aula, eu não queria. Aí a professora falou assim, a Valéria, que era a diretora, falou assim, mas se você der aula aqui na escola, você se tornando professor, sua filha não paga escola. Eu falei, onde é que eu assino? Né? Porque a educação financeira tá me proporcionando hoje a educação da minha filha. É interessante que eu fiquei numa emissora durante 30 anos e se não fosse a educação financeira, nesse momento agora, eu não teria a sensibilidade e a humildade de entender que